Graça e paz da parte do Eterno, que bom estar com você aqui mais uma vez para nós comentarmos, compartilharmos, estudarmos esse tema maravilhoso que é sobre o relacionamento familiar. Curta, compartilhe, pergunte, questione, faça o seu comentário aí abaixo do vídeo. Diga de onde você é para nós vermos até onde está alcançando a nossa EBD. Hoje nós vamos estar comentando a lição de número 6, Pais zelosos, filhos rebeldes, que vai ser no dia 7 de maio, a partir das 9 horas, eu diria, em todo o território nacional, né? Vamos estar com essa escola maravilhosa chamada Escola Bíblica Dominical. Vamos começar com uma oração? Feche seus olhos, põe a mão no seu coração, eu quero orar por você neste momento. Senhor Jesus, Pai eterno, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade, Deus, de meditarmos, Senhor, na tua palavra, de aprendermos, Senhor, um pouquinho mais de ti, Senhor, de sermos instruídos e de poder instruir também, Senhor. É um privilégio de aprendermos junto com o ouvinte, Senhor, a tua palavra. Guia-nos, Senhor. Direciona com teu Espírito. Assim nós oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos para a aula, então. Pais zelosos, filhos rebeldes, né? Um contraste, né? Um contraste. E às vezes os pais se questionam, né? Por quê? O que eu fiz? Onde eu errei? E é normal, né, se questionarem os pais, né? Texto áureo, vós filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Colossenses capítulo 3, versículo 20. Em tudo, né, obedecei em tudo. O modo de criar e educar tem impacto no comportamento de nossos filhos no mundo, mas não anula a responsabilidade individual das escolhas deles. Então nós temos sim uma responsabilidade, né? A forma com que nós criamos nossos filhos, a forma com que nós educamos nossos filhos, vai gerar um impacto, vai gerar um resultado na sociedade. Mas não exclui a responsabilidade dos filhos também. Então essa é a nossa verdade prática, está aí, ó, tem um impacto no comportamento, no mundo, mas não anula. Então há uma via de mão dupla, tá? Uma via de mão dupla para ser seguida. A palavra-chave não poderia ser outra, né? Instrução é a palavra-chave da nossa lição da EBD. E o que é instrução? É transmissão de conhecimento ou formação de determinada habilidade. Ensino, treinamento. Uma educação formal, né, fornecida por estabelecimento de ensino, tanto municipal, estadual ou federal, ou particular também, né? Corpo de conhecimentos adquirido entre a cultura, educação, erudição e explicação sobre o uso de algo ou para a realização de algo. Está aí a definição de instrução. Bem, na introdução, olhe bem, nessa lição nós vamos estudar sobre a criação de Sansão, né? A fim do quê? De nós extrairmos as importantes lições desse personagem bíblico que envolve sua mãe, seu pai, né? Envolve um período difícil de Juízes, onde, vamos colocar assim, a situação espiritual de Israel não era boa, tá? E aí, cada um fazia o que achava que era correto. O Josué, né? Não vamos colocar culpa nele no momento, nem explicar, porque não é esse o assunto. Mas devido a ele não deixar ninguém, né? Acaba por essa apostasia do povo de Deus. Manoá, sua esposa, mesmo diante da situação em que Israel se encontrava, eles seguem a orientação do anjo de Deus. Eles vão fazer da forma que o anjo
explicou, disse que eles deveriam fazer. Hoje, de novo, é o subsídio, tá? Sexta-feira, eu só preciso definir o horário, mas nós vamos ter aí a divulgação. Às 21 horas, provavelmente, ou às 8, bem, eu vou definir o horário ainda. Nós vamos estar comentando a lição do domingo, dia 7 de maio, tá? A lição número 6, no canal da IBD pelo Facebook, tá? Hoje aqui eu comento pelo meu canal, um subsídio, e sexta-feira no bairro Carimã nós vamos estar falando comentando os tópicos da lição e os subpontos e subpontos, tá bom? Então, mesmo dentro desse tumulto espiritual, Manoá e sua esposa, eles seguem a instrução, né? Sansão nasce, eles direcionam, né? Eles se comprometem a ensinar Sansão naquilo que Deus gostaria que ele fosse criado, como um narizeu. E se você for lá em Números, você vai ver quais são os passos do nazireado. Se não me falha, número 6, né? Capítulo 6, é o nazireado, sobre o nazireado. Apesar de tudo, Sansão tem o livre-arbítrio, Sansão tem a sua vontade, ele faz do jeito que ele quer fazer, né? Então, assim, por mais que o pai e a mãe se dedicaram em instruir, em direcionar o seu filho, ele acaba por não obedecer a alguns desígnios, né? Algumas instruções dadas por seus pais através do ensinamento que Deus direcionou eles. Então, eles ali se esforçam. Por isso o tema da lição é pais zelosos, filhos rebeldes. E nós podemos encontrar o contrário, sim. Nós podemos ter pais, né, não zelosos e filhos obedientes. Acontece também. Então, eu vou dividir em duas partes esse subsídio. Eu vou levar o papel dos pais, tá? Primeiramente, nós vamos falar qual é a responsabilidade dos pais, qual é a função do pai, não toda, claro, o tempo aqui a gente não vai ser cansativo, nem enfadonho para vocês. Vamos trazer aqui um subsídio, uma ajuda para domingo você levar na sua escola, tá? Então, primeiro o papel dos pais, depois nós vamos ver os dos filhos. Então, a escritura é o presente do eterno para o homem. Por quê? Ajuda ele a viver uma vida reta, justa, né? Correta, nos padrões do Criador, nos princípios do eterno, como Deuteronômio 31, de 9 a 13, tá? Capítulo 31, versículo 9 até 13. Você vai encontrar ali a instrução para os pais viverem uma vida correta. E como que eles devem transmitir essa vida correta aos filhos. Nós, pais, devemos primeiro ouvir, aprender as Sagradas Escrituras, para que possamos andar nos seus caminhos, que é o caminho do Senhor, e resplandecer a glória. De tudo, né, que a gente pode transmitir para os filhos, o principal é o exemplo. O principal é a forma como eu vivo, tá? Deixa eu desligar um pouquinho aqui. O principal de tudo é como eu vivo, como meu filho vê o meu comportamento, como a minha filha. Eu tenho um casal, uma menina de 14 anos e um filho que dia 12 de junho, dia dos namorados, né, vai fazer 25 anos. Então, a primeira coisa que eles vão olhar no papel de pai e de mãe, de marido e esposa, é como nós nos comportamos. Então, nós ouvimos primeiro, nós aprendemos e depois a gente transmite para eles. Mas o exemplo, né? Então, a palavra de Deus é o principal. A Bíblia Sagrada é o nosso manual de instrução. Por quê? Contém o caráter do eterno, pois sai de dentro dele, sai do interior de Deus para as nossas vidas. Então, ele auxilia o homem a viver a imagem e a semelhança do Criador. Então, é
fundamental, engasguei aqui, é fundamental ensinarmos, né, aos nossos filhos a Escritura Sagrada para que aprendam a temer o Senhor. Lá em Deuteronômio, vamos ler lá, Deuteronômio 31 e 13. Vamos ver aqui, a minha versão que eu uso é a King James. Então diz assim: e teus filhos que ainda não conhecem a história, nem o temor do Senhor, né, ouvirão e aprenderão a amar com reverência a Adonai, teu Deus, durante todos os dias em que viverdes sobre a face da terra, da qual vais tomar posse em breve, assim que atravessares o Jordão. Então, eles que não conheciam, eles que não sabiam o que era o temor do Senhor, era necessário que o papai e a mamãe ensinassem os filhos. Hoje não é diferente. Nós, eu, você, no papel de pai, no papel da mãe, nós precisamos ensinar os nossos filhos a Escritura Sagrada. E como diz o 31 e 13, ele diz assim, colocar a Bíblia mais perto aqui, ele diz assim: e teus filhos que ainda não conhecem, né? Ali, claro, a história de Israel, e eu vou colocar aqui os teus filhos que não conhecem a história de Jesus, e nem o temor do Senhor, esse nós não precisamos mudar, nós vamos ensinar eles e eles vão aprender. Isso quer dizer que o temor do Senhor se aprende, é obtido através do aprendizado. Claro que eu coloquei aqui esses 3 itens, que o temor do Senhor é respeito, consideração e estima. Mas se você me perguntar em que consiste o temor do Senhor, é Provérbios capítulo 8, versículo 13. O temor do Senhor algumas traduções traz assim, outras diz, o temor do Senhor consiste em odiar o mal, aborrecer a soberba, a arrogância, e o mau caminho e a boca perversa. Então esse é o temor do Senhor. Eu coloquei esses 3 itens que está incluso, que se eu não rejeito, né, se eu odeio o mal, eu respeito as pessoas. Se eu não sou soberbo e nem arrogante, então tenho consideração. Se minha boca não é perversa e meu caminho não é mau, então eu tenho estima. Então, mas isso é adquirido através do quê? Do aprendizado pelo estudo. E eu fico assustado às vezes. Eu fico assim, sabe, às vezes até com medo, porque muita gente, e pastores de renome, sobem em cima do púlpito e dizem que o ensino não é necessário, que para que teologia e para que um monte de coisa, mas é necessário nós estudarmos. Claro que quando falamos de estudo é voltado à palavra de Deus. Mas nós precisamos estudar, nós precisamos buscar melhorar cada vez mais. Para quê? Para que possamos ensinar o que é correto aos nossos filhos. Porque hoje não tem mais aquele filho, pobrezinho, coitadinho, não sabe de nada. Não, hoje é diferente. Hoje eles têm muita inteligência. Então, é uma obrigação dos pais e não é dos professores das redes municipais, estaduais e federais. Não é um papel, não é obrigação dos professores da IBD, nem dos pastores, mas o primeiro ensino ele é em casa, feito pelo sacerdote da casa, que é o papai. Então, nós vemos assim, Provérbios, fugiu a memória, a idade é uma benção, mas ele diz assim, filho, ouve a instrução da sua mãe, o ensinamento do seu pai. Eu vou colocar na descrição do vídeo esse provérbio.
Porque ele precisa ouvir. Então, o papel principal na criação e na educação dos filhos, né? Como diz, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, isso é um papel meu na minha casa. Isso é um papel seu na sua casa como sacerdote do lar. Mas ultimamente nós estamos fazendo o que? Nós estamos terceirizando a educação pela modernidade, pela busca, né, de uma situação financeira melhor, pelo crescimento social, enfim, vários, né, o que faz. Você diz assim, mas eu não vou ter filho enquanto eu não tiver uma faculdade, enquanto eu não tiver um carro, quando não tiver uma casa. Eu vou ter que me estruturar primeiro. Aí o Estado diz, não, deixa que eu cuido, leva para a creche, lá nós vamos dar a educação para ele vai passar o dia inteiro. Se você não quer levar para a creche, deixa que eu cuido dele. Então nós estamos terceirizando, mas não pode ser uma terceirização. É um papel, uma obrigação. Esse é o primeiro ensino ser dos pais. Tá? Eles que têm que instruir. Deuteronômio 6:7 diz, então tu inculcarás, quer dizer, vai incultar dentro deles, né? Que quer dizer, a palavra em hebraico aí está assim, ó, veshinatan, nantan, tá? 2 N's ali. Vestinantan, é afiar, é aguçar, amolar, é repetir o estudo, é gravar, assim, estudar junto com ele, ensinar no caminho, né? Então, essa gravação é incisiva, é como se fosse assim, perfurado, para que ficasse gravado, como se fosse uma tatuagem no coração deles. E vai falar como? Assentado na tua casa, quando estiver andando no caminho, ao deitar e ao levantar. Então, nós temos uma função muito séria com a educação dos nossos filhos. E a cobrança maior porque Provérbios 22:6, e nós vamos falar, ensina o menino, né, no caminho. Então, é uma função nossa. Como que nós vamos ensinar? Aqui está dizendo, sentado, andando, deitando, levantando, tem que ser ensinada a palavra de Deus. E um grande veículo que dá continuidade a esse ensinamento é a escola bíblica dominical, em que nós vemos no dia de hoje, está crescendo, graças a Deus por isso, que está crescendo a escola bíblica dominical. O povo está gostando de ir para a escola bíblica dominical. E nós estamos apoiando os pais, os professores, os alunos, superintendentes e pastores. Estamos trabalhando aqui em Foz para que haja um bom ensino da escola bíblica dominical. Olha Salmo 78, a parábola que ele diz, o que ouvimos e aprendemos, Salmo número 78, de 3-8. Ele diz assim, não ocultaremos aos filhos, transmitiremos à geração vindoura. O que nós vamos transmitir? O Evangelho, as gloriosas realizações, seu poder, suas maravilhas, seus feitos, sua morte na cruz. Claro, ele está falando assim, ele estabeleceu uma lei a Jacó, né, determinou um código de conduta a Israel, e para nós também, para quê? Para quê? Para que essa geração seguinte se aprendesse, e os filhos que haviam de nascer também aprendam, e quando maduros, transmitissem, uma rede, uma cadeia, uma continuidade do ensino da palavra de Deus. É ininterrupto, não para, é sequencial. É maravilhoso esse estudo. Um salmista ele fala que tem que ser continuada. Para quê? Para depositar sua confiança não no governo do Estado, não na prefeitura, não em política, não em promessas de homens, mas aonde a sua confiança fosse posta em Deus, para que ele não esquecesse do que Deus fez na minha vida, do que Deus faz na sua vida e guardar os seus mandamentos. Por isso,
O papel de ensinador do pai é muito importante, a fim do quê? Que não se torne uma geração igual àquela do passado, indócil, rebelde, inconstante, espírito infiel a Deus. Então ensina a criança no caminho que deve andar. E o mesmo quando for idoso, não se desviará dele. Claro que o tema está dizendo pais zelosos, filhos rebeldes. Há uma parcela nossa, e eu estou mostrando a nossa parcela, mas nós precisamos conhecer a parcela dos filhos também. Porque desde a infância, Timóteo 3:15, sabe as letras sagradas, né, os sagradas letras, que têm o poder de fazê-lo sábio para a salvação, por intermédio da fé em Cristo. Foi ensinado. Mas o que está havendo? Está havendo uma desconstrução dos principais valores. Está havendo uma deturpação dos valores para anular a importância da lei, dos mandamentos, dos princípios, da moralidade de Deus. E onde é esse ataque? No núcleo familiar. E onde mais? Nos filhos. Por quê? Porque se o pai não ensina em casa, aí terceiriza o ensino para o professor do colégio, da escola, o que ele vai ensinar? Não, o principal é você em casa com a sua família, porque as leis estão querendo o quê? Atacar o núcleo familiar. E é responsabilidade nossa nós defendermos. As consequências dessa rejeição podem ser vistas em jovens e adolescentes. A desconstrução primordial do papel de pai e mãe. Eles estão querendo acabar com esse papel. E pela Bíblia, como pais, né, somos obrigados, não só prover alimentação, roupa, calçado, não, mas sustento moral. Ser pai e mãe é ser professor, é ensinar os princípios do eterno, a sua lei, que colocando, né, até engasguei aqui, incluindo dentro dos filhos as leis, os mandamentos, para que esteja dentro dele. Por quê? Se estiver dentro deles, eles vão ser instruídos do código moral divino. Eles vai gerar o quê? O temor de quem? Do eterno. Eles vão ser filhos educados, vão ser filhos abençoados por Deus. O papel dos filhos. Deus tem princípios. Deus tem leis, tem mandamentos, estatutos. Nós vamos ver algum. E o texto áureo diz a obediência dos filhos aos pais primeiro, né? Então a obediência, a Bíblia diz assim, filhos, em tudo obedecei aos vossos pais, pois fazê-lo é grato diante de Deus. A NVI diz, filhos, obedeçam seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. São pontos importantes na relação entre pais e filho. E existe o papel do pai de ensinar o filho, sim, mas também tem que ter a obediência do filho. A autoridade do pai é uma autoridade de Deus. Rejeitar essa autoridade é rejeitar a Deus. E não somente a sua autoridade, rejeita a sua autoridade, mas junto com essa rejeição, rejeita-se a autoridade de Deus. E eu pergunto, filho, como que você está diante do seu pai e da sua mãe? Você está a obedecer a instrução? Claro que há cobrança, já fiz dos pais. Mas e você, filho? Você tem obedecido? Você tem andado no caminho da obediência para ser abençoado por Deus? Ou você não está nem aí para o seu pai, a instrução que ele está te dando? Como que você está se comportando? A rebeldia ou desobediência é grave. É pecado de feitiçaria. Você tem sido um filho ou um feiticeiro dentro de casa? Olha, a desobediência é um sinal da decadência do mundo. Da decadência do mundo. Vamos ver Romanos? Romanos capítulo 1, versículo 30. Diz, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, vivem criando maneiras de praticar o mal e desobedecem a seus pais. Desobediência aos pais é um mundo caótico, infeliz, a geração que mais há suicídio,
a geração que mais há depressão, a geração que há mais tristeza, a geração que há mais... E é a geração que é mais privilegiada, que mais tem coisa, mas que falta o quê? Regras, limites, falta obediência aos pais. Eu louvo a Deus pelos meus filhos. Eu louvo a Deus porque obedecem. Eu louvo a Deus porque hoje eu dei trabalho ao meu pai, mas eu sempre obedeci meu pai e minha mãe. E às vezes que eu não obedeci, o juízo veio deles, porque na minha época ainda existia a vara da infância e da adolescência. E não me arrependo, e a única coisa que eu me arrependo é o trabalho que eu dei para o meu pai e para a minha mãe. Mas eu sou grato a Deus por cada correção, por cada varadinha que eu recebi, que meu pai me corrigiu. Eu sou grato a Deus pela vida deles. Então, o filho com desobediência é pecado de feitiçaria. Se não respeita o pai, não vai respeitar nenhuma autoridade. Não vai respeitar ninguém. E vai acontecer o quê? A polícia vai usar de violência para castigar, porque Romanos capítulo 3 diz, cuidado, que a justiça ela é como espada. Se você fizer tudo certinho, se você obedece, ela não é nenhum problema, mas é uma ajuda. Agora, se você desobedecer, ela virá como uma espada. Então, tire esse pecado de feitiçaria, tire esse mundo caótico de dentro da sua vida, de dentro da sua casa. Não seja rebelde. A obediência dos filhos aos pais é abrangente. A obediência dos filhos ao pai é dever integral, alegre e voluntária. Tá? A obediência parcial pouco difere da desobediência. E a desobediência é rebelião. E o versículo é categórico em tudo e não naquilo que apenas te dá alegria. Não, eu concordo que algumas vezes, quando nós pedimos aos nossos filhos algo, e eles às vezes ficam meio tristes, às vezes ficam um pouquinho de raiva, obedecem, mas... Por exemplo, eu queria ir numa festa e vai estar meus amigos e o pai diz, não, eu acho melhor você não ir, filho. Claro, vai dar uma tristeza nele. Nós também não podemos cobrar dos filhos, falar assim, pai, eu tenho um aniversário para ir, o amigo me chamou. Não, filho, não vai. Você não vai querer que seu filho diga assim, roubar. Ai, que alegria. Papai não deixou eu ir na festa de aniversário. Não, mas obedece o pai e a mãe. Então tem que obedecer em tudo. Tudo, não é parcial, mas é integral a obediência dos filhos, tá? Muitos filhos seriam poupados de dores, de lágrimas, de perdas irrecuperáveis se tivessem obedecido pai e mãe. A obediência, ela pavimenta a estrada da bem-aventurança. Não é um caminho de pedras, não. A obediência é um caminho pavimentado. Não tem tropeço. É até perigoso você sair de tão liso que é o asfalto, tão bonitinho, que é perigoso mesmo você sair do asfalto, sair na curva. Mas a obediência, ela pavimenta a estrada da felicidade. Bem-aventurança, felicidade plena. Como que está a sua estrada, filho, com seu pai e com a sua mãe? Ela está pavimentada ou está cheio de pedras e buracos e obstáculos pela sua desobediência? Como está a sua estrada, o seu relacionamento entre os seus pais? É de obediência ou é de rebeldia? Pense bem. Tá? O filho obediente livra-se de grande desgosto. Ouvir os pais evita desastre, casamentos errados, perdas, lágrimas e mortes seriam evitados se os filhos escutassem o pai. Quando eu digo e eu falo, eu explico para o meu filho ou a minha filha. Quando eu digo não é bom, e quando um pai diz que não é bom, olhe bem para mim, presta atenção, para um pouquinho agora.
Quando o pai diz que não é bom fazer, quando o pai diz não é bom ir, é porque ele já passou nessa estrada. E ele sabe que não está pavimentada. Ele sabe que há buracos, há pedra, há entulho, há sujeira. E ele não quer que você acabe se ferindo, se machucando nessa estrada onde você quer caminhar. E por isso, às vezes ele proíbe. E por isso, às vezes, ele diz não, mas é porque ele te ama. É porque ele tem preocupação e responsabilidade sobre a sua vida. Tá? Ter cuidado com seduções. Provérbios 1:10, vamos ler? Provérbios 1:10. Se passar um pouquinho, você não fica bravo não, tá? Dentro do tempo aí de uma meia hora, uns 40 minutos, nós estaremos encerrando. Então aguenta aí. Provérbios 1:10 diz o seguinte: Filho meu, se pessoas perversas tentarem seduzir-te, não o permitas. Se tentarem te seduzir com proposta de drogas, de sexo ilícito, de namoro que não é cristão, abandono da igreja e amigos, não o permitas. Fala, não, eu tenho um pai que está me instruindo. Eu tenho um pai que me direciona através da Bíblia Sagrada. Eu tenho um pai que é um professor lá em casa. Eu tenho um pai que é um sacerdote. E ele me instruiu a rejeitar essas seduções do mundo, esses prazeres, essas concupiscências da carne. Não, lá em casa é o fruto do Espírito. A obediência dos filhos aos pais é agradável diante de Deus. Oh, que maravilha! Como é bom nós sermos agradáveis a Deus. Como é bom a gente... uma coisa agradável, por exemplo, um clima. Quando está muito calor, muda para uma temperatura, né? Ambiente, você, como é agradável, como é gostoso, como é maravilhoso. A obediência dos filhos ao Pai é agradável. O mesmo Deus já estabeleceu a obediência, vida longa, bem-sucedida. Honra o teu pai e a tua mãe para que se prolongue os seus dias sobre a face da terra. Honre, respeite, ame obedecendo primeiro. Ame andando na estrada pavimentada pela obediência. Vamos colocar um calçamento aqui. Qual que é o nome desse calçamento? Qual você vai querer? Obediência aos meus pais. A relação de um filho não pode estar bem com Deus se estiver truncada com os pais. A verdade é essa. Não tem como você estar de mal com seus pais e querer ter um bom relacionamento com Deus. É impossível. Honra o teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a face da terra. Filho, obedeça ao pai. Pai, ensine o seu filho. Direcione ele ao caminho de Cristo. Filho, obedeça. Seu pai só quer o bem para você. Seu pai só quer o melhor para a sua vida. Tá? Honrar o pai é mais do que obedecer. Os filhos não é só obediência, mas é amor, é respeito, é cuidar deles. É possível obedecer sem honrar. É assim. Um filho pródigo. Há filhos que desamparam os pais na velhice. Há filhos que trazem flores somente no velório. Há filhos que até obedecem, mas não honram de forma nenhuma os seus pais. Honrar pai e mãe é honrar a Deus. Levítico 19, de 1-3. A desonra aos pais era um pecado punido com a morte. Claro que hoje nós não temos essa punição. E resistir à autoridade dos pais é insurgir-se
contra a autoridade do próprio Deus. Como que você está honrando seu pai e sua mãe? Honre de coração. Ame, respeite, cuide de cada um deles. Faça com alegria. Mas a mãe manda lavar uma louça ou secar. Já sai bicudo. Meu Deus, eu tenho que fazer. Não, faça com amor, com alegria. Ajude o seu pai e a sua mãe. Que eu tenha plena certeza que eles não querem o teu mal de forma nenhuma. Honre o papai e a mamãe. Conclusão da nossa lição. Antes de você construir um relacionamento, uma relação de intimidade com Deus, você precisa pavimentar o caminho da nossa relação com os pais. Então, antes de eu me relacionar com Deus, antes de eu fazer um caminho para andar com Deus, eu preciso pavimentar essa estrada, esse caminho em obediência aos meus pais. Eu sou grato a Deus. Eu não tenho, meu pai, eu tenho certeza que ele gosta, ele me ama como filho e eu amo ele como pai. Eu amo a minha mãe. O meu pai cuida de mim até hoje. Eu procuro cuidar dele até hoje. O que eu posso fazer por ele, eu faço. Honre, respeite, ame, cuide. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que Deus te dê graça, que Deus te dê paz. Vamos orar? Feche seus olhos. Querido e amado Deus, Pai eterno, neste momento, Senhor, nós te agradecemos, Deus, por essa palavra. Nós te agradecemos por falar conosco. Eu oro, Senhor, em favor dos pais para instruir os filhos. Eu oro, Senhor, em favor dos pais que abram os seus olhos, Senhor, e vejam o quão é importante falar da Bíblia Sagrada, falar da Tua Palavra, dizer quem é Jesus, ensinar o filho no caminho, é fazer junto com ele, Senhor. Eu peço a esse pai graça, sabedoria. Eu peço a esse pai, Senhor, ânimo, coragem para o pai e para a mamãe, Senhor, que estão, Deus, instruindo o filho no seu caminho. Senhor, eu peço graça, sabedoria a esse filho para que obedeça os pais, para que honre na obediência os seus pais, que respeite com amor, em dedicação, que faça com alegria e, como diz a tua palavra, em tudo obedecendo aos pais. Assim nós oramos, Senhor, abençoando a família em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Shalom, Vrahá, Relitraot. Até a próxima, se assim o Eterno nos permitir.